Já era para ter começado a gravação, tá muito lento. Então vamos lá. Seção 15.4, integrais duplas em coordenadas polares. A primeira coisa aqui a se considerar é que você vai precisar trabalhar com coordenadas polares, certo? Você precisa entender como é que é essa escrita, né, como você trabalha, e a gente vai aplicar isso em integrais duplas. Então, se você tem alguma dificuldade em coordenadas polares, você vai ter que fazer uma revisão depois, não é isso? A parte vai ter que ver como é que escreve, como é que faz essa transformação de coordenadas escalares para coordenadas cartesianas, né? Para coordenadas polares e vice-versa. Enfim, para assim você conseguir trabalhar com integrais aqui. Por que trabalhar com coordenadas polares? Porque existem alguns domínios, imagine, a gente está trabalhando com integrais duplas, e a gente viu já, é um domínio retangular, que é bem fácil de se calcular, portanto, integrais duplas sobre um retângulo. A gente viu nas aulas anteriores dois outros tipos de região para o domínio, região do tipo 1, região do tipo 2, e vai acontecer de ter regiões circulares, como esse círculo, como essa espécie de setor, segmento circular, tá bom? Então, você vai ter domínios como estes, né? E que, para você trabalhar em coordenadas cartesianas, o seu trabalho ou torna-se muito complicado ou até mesmo impossível. Por exemplo, se você fosse trabalhar aqui em coordenadas cartesianas, você precisaria trabalhar com a região do tipo 1 ou tipo 2, certo? Por exemplo, você trabalhar de menos R a R em X, certo? Mas aí o Y variaria entre duas funções. Que função é essa de cima? Você vai isolar o Y aqui. Y é igual a 1 menos raiz menos x ao quadrado, aí você vai tirar a raiz disso. Então, nota, essa região de cima viraria a raiz de 1 menos x ao quadrado. E embaixo seria menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Agora, imagine que isso você vai colocar como a integral, como os intervalos de integração. Ou seja, essa raiz você vai jogar na solução dentro de uma integral. Então, isso pode se tornar bastante complicado e sem meio de você simplificar e as integrais ficarem bem densas. Isso é porque é uma equação bem simples aqui, de uma circunferência que está centrada na origem, o raio é 1, está bem bonitinho aqui, já daria um certo trabalho. Imagina se fosse um pouco diferente, se não estivesse na origem, se o raio fosse algum outro valor, não é isso? Aqui também, se você tem essa parte aqui, né? Você tem uma região que está entre, né, uma circunferência e outra nesse semi-espaço aqui, né? Então, esse semiplano, né, melhor dizendo. Então, você tem essa circunferência aqui menor, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e você tem a circunferência maior, y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e você tem a região entre elas, que é essa região R. Então, aqui também torna-se complicado você trabalhar nesse tipo de região, certo? Para fazer as suas integrais duplas. Então, nesses casos, é onde são recomendados, nesse tipo de região, de domínio, é justamente nesse caso que é recomendado você trabalhar com coordenadas polares. Quando o domínio tem elementos arredondados de circunferência, de semicírculo, de outros elementos parecidos, ou de curvas polares, e assim sucessivamente. Bom, então é nesse sentido que você usa as coordenadas polares. E olha aqui que interessante. Isso aqui é descrito como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, cartesianamente. Em coordenadas polares, aquela região é isso aqui, ó.
R igual par ordenado, né, de pontos R e θ. R, lembrando que é uma distância, não é isso? Em relação à origem, e θ é um ângulo. Então, um ponto em coordenadas polares, ele é identificado por esses dois elementos, tá? O ângulo que ele está e a distância que ele está à origem. Diferente do sistema cartesiano, que é justamente a coordenada x e y, que é a distância à origem em relação à horizontal e a distância à origem em relação à vertical. Isso é cartesiano. Polar, ângulo que esse ponto está em relação à horizontal e a distância r, não é isso? Em relação à origem. E é suficiente, com esses dois elementos é suficiente você posicionar um ponto no plano, tá? Sem problema. Tá certo? Então, essa região seria simplesmente isso. Ó. O raio está variando entre 0 e 1. Todos os raios possíveis entre 0 e 1. E o ângulo está variando entre 0 e 2π. E você pegando todas as angulações possíveis. Tá certo? Então, no ângulo 0, você pega todos os raios que vão de 0 a 1. No ângulo 0,1, 0,2, 0,3, 0, todos os ângulos reais até, né? Eu estou dando um espaço até muito grande. Né? Ângulo de 10 graus, 11 graus, 12 graus. Então, no ângulo de 12 graus, você vai pegar todos os raios, né? Ou seja, vai marcar todos os pontos em que o raio está entre 0 e 1. Então, você vai fazendo espécie de tiras aqui, de pontos, né? E você vai preenchendo esse R aqui. Então, olha que bacana, né? Aqui o raio é 1. Então, você variando o raio de 0 a 1 e pegando todos os ângulos, você faz essa volta aqui. Então, olha que simples, né? Essa região já está descrita dessa maneira em coordenada polar. E aqui tem uma equação cartesiana que daria um certo trabalho para você mexer com ela. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ver como trabalhar isso, desenvolve melhor. Isso aqui praticamente está pronto para você jogar na integral dupla, tá? Você vai fazer só mais algumas substituições, né? Mas isso aqui praticamente já é o seu domínio e você já vai integrar a partir disso. Aqui também, ó. Então, essa região R é descrito como os pares de ponto, né? R e θ. Esses pares de valores R e θ, tal que R varia entre 0 e 1 e θ varia entre 0 e π. Então, R variando de 0 e 1, não. R variando de 1 a 2, desculpa, e θ variando de 0 a π. R variando de 1 a 2, então agora o raio começa e ele só tem interesse em pegar o raio a partir de 1 e que chegue até 2. E aí ele faz isso em cada ângulo de 0 até chegar no ângulo π. Ou seja, ele dá essa meia volta inteira aqui. Então é assim que você descreve essa região. Tá certo? Agora, lá de coordenadas polares, essa aqui é a estrutura básica das coordenadas, né? Para a gente pensar em coordenadas polares. Aqui você tem um ponto P, X, Y. Aqui está em cartesianas, esse lado direito ali, onde está a mãozinha. Tá bom? E aqui está a representação dele em coordenadas polares. Aqui à direita, em coordenadas cartesianas, ele tem uma distância X da origem, na horizontal, e tem uma distância Y da origem na vertical. Você localizou o ponto. Coordenadas polares, ele tem R distância da origem, que é esse de azul, e esse R distância, né, ele está num ângulo, né, θ em relação à horizontal. Então, você imagina que você tem um ponto R1, então imagine que ele vem até aqui, e ele está a 60 graus, de repente um pouquinho mais para cima. Enfim, qualquer R e θ você posiciona aqui. Mas tem essa relação, ó, se você observar, isso forma um triângulo retângulo, e esse mesmo ponto P, tá? Então, ele está aqui descrito em cartesiano, e aqui na esquerda ele está representado em coordenadas polares, né? Que é o R aqui e o ângulo θ. Então, tem uma relação entre polar e cartesiana, tá? Então, por exemplo, você colocar R ao quadrado, teorema de Pitágoras aqui, né? R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso já é uma igualdade importante, que a gente precisa guardar ela, tá? Entender e guardar certinho. Então, primeira relação entre
xy e o nosso r. R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Depois, se você usar as razões trigonométricas aqui, seno e cosseno, você vai ter o seguinte, o x vai ser r cosseno de θ. Não é isso? Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Então, se você isolar o x, x é igual a r vezes o cosseno de θ. E essa igualdade você também tem que memorizar, que é uma relação, não é isso? Entre o x e o x e o ângulo, não é isso? O θ aqui, ó. Interessante. Da mesma forma, você pode fazer o seno. Seno de θ é y sobre r. Se você isolar o y é igual a r vezes o seno de θ. Tá bom? Então, essas relações você precisa ter em mente para usar quando for necessário essa conversão. De repente, o seu problema, a sua função do seu problema, que quer calcular alguma coisa, ou volume, ou sei lá o quê, ela vem cartesiana. Você tem que transformar ela em polar. Se você vai transformar o domínio, você precisa trabalhar com a função também em polar. E aí, onde tem x lá, você vai ter que substituir por isso, e onde tem y, você vai ter que substituir por isso, entendeu? Então, é importante isso aí. As regiões da figura 1 são casos especiais de um retângulo polar. Então, você quer chamar de retângulo polar. Ah, professor, mas eu estou vendo só um círculo aí, de coisas arredondadas. A ideia desse retângulo polar está mais baseado nessas coordenadas, né? R de um ponto a outro e θ de um ponto a outro. Pelo menos em termos de coordenadas, isso parece, né, ter duas dimensões bem lineares e bem definidas, tá? Então, é em relação a esse tipo de nomenclatura, não a figura em si, tá? Então, é chamado de retângulo polar isso aí, ó. Tá? R variando... Parar de tomar esse chá deles. A ideia é como se você pegasse, né, um negócio cartesiano, assim, é um retângulo, mas quando você dobra ele, faz ele polar, ele fica meio curvo, mas é a ideia de um retângulo ainda, né? Por causa da peculiaridade das coordenadas, né, que é trabalhado ali. Mas é chamado de retângulo polar, tá? Então, ele tem essa característica aqui, ó. Então, r, θ, nota que aqui começa sempre com R, tá? Depois o ângulo, número, ângulo. Entendeu? Poderia ser R e π sobre 2. De repente, uma região fixa, né? 3 e π sobre 3, sei lá. Tá bom? Então, vamos lá. Na verdade, 3 e π sobre 3, você vai formar um ponto, tá? Aí, quando isso aqui variando, é que você vai formar, né? Então, quando você tem esse R que ele está variando entre algumas coisas, esse ângulo variando, aí você começa a formar a superfície. Se você só tem uma coordenada aqui e um aqui, vira um pontinho só. Isso aí sempre vai dar um círculo ou um anel? Não. Ele pode dar uma curva polar também. Aqueles negócios que tem pétalas, umas regiões bem diferentes também. Não, mais arredondado, né? Tudo que vai surgir disso aí é arredondado. Certo? Agora a parte teórica, né? Como é que é parte disso aí para o cálculo? Como é que a gente usa isso aí no cálculo? Como é que eu vou entender as minhas integrais duplas no cálculo e aplicar isso aí no cálculo? Então, a ideia dessa definição é parecida, eu vou mostrar até a imagem, ó, parecida com o que a gente fez antes nas definições de soma dupla de Riemann, que usava limite e etc, até chegar nas integrais. Tá bom? Então, vamos raciocinar aqui, ó. Vamos raciocinar. Eu já vou partir dessa imagem. Imagine que você tenha uma espécie aqui eu vou chamar isso de setor circular, tá bom? Para ficar mais fácil. É porque o setor circular seria tudo, tá? Mas só para ficar mais fácil a nomenclatura. Então, imagine que você tem esse setor aqui, circular. O setor seria tudo, tá? Inclusive essa pontinha, seria tipo um pedaço de pizza. Aí essa forma tem um nome específico, é setor circular.
Mas quando cortou aqui, aí já não tem muito uma nomenclatura certa. Eu vou chamar de setor circular do mesmo jeito, tá? Então, o que você tem aqui nesse setor circular? Você tem um ângulo alfa, né? Da origem até aqui, é um ângulo inicial, marcado por essa reta aqui. Você tem um ângulo beta, que é esse ângulo final, ou seja, ele fez uma abertura daqui até aqui, tá certo? Para formar, né? Essa limite aqui inicial, esse limite final em relação ao ângulo. Agora anota os raios. Os raios são, esses R são distância, né? Eu também, de vez em quando, vou chamar de raio, porque dá ideia de raio, né? Porque você tem uma circunferência ali e tal. Então, imagine que isso aqui é um raio, né? Então, você vem daqui até aqui, você tem um tamanho A. Bem genérico, tá? Poderia ser 1, 2, 0,5, qualquer número. Mas aqui, daqui até aqui, você tem um raio A. Certo? Em qualquer... formando esse limite aqui inferior. Qualquer segmento daqui até aqui, então, ele vai ter o mesmo tamanho, tá? É o tamanho A. Mas esse raio pode ser A mais 0,1, A mais 1, A mais 2, A mais 3, A mais 3,5, vão surgindo vários outros raios maiores, né? Outros segmentos que ele vem, às vezes, para aqui, e pode ter vários, né? Percorrendo de alfa até beta, a outros centenas, bilhões aqui, até chegar num raio de tamanho B, tá bom? Aqui é o raio de tamanho B, seria o limite final lá, o raio maior possível. Não é isso? A coordenada a gente não fez? O R variando de A até B e o ângulo, né? O ângulo θ, no caso aí, variando de alfa até beta, você precisa dessas duas coisas, tá? Para formar a região. O raio tem que estar variando e o ângulo também. Aqui, ó. A gente viu isso aqui atrás agorinha. Ó. O raio variando de A até B e o ângulo θ de alfa a beta. É o que está aqui, ó. O raio variando de 0 a 1, nesse caso específico, e o ângulo variando de 0 a 2π. Fechou o círculo todinho, e o raio variando de 0 a 1, daqui até aqui. Tá? Então, a gente só está generalizando, tá? Bem, aí a gente chega nessa construção. Qual a ideia, então, que a gente trabalha para definir integrais duplas nessas regiões, usando aquela ideia de definições, de limites, de soma de rima, etc. A gente vai dividir isso, tá certo? Então, imagine que você vai dividir... você vai fragmentar essa figura pensando o seguinte: em vários raios e em vários ângulos, tá certo? Então, imagine que você vai, a cada raio, ó, isso aqui é um raio, por exemplo, aqui é outro, né, esse tamanho de raio, então você corta, aqui é outro, ou seja, você vai dividir esses raios que vão de B até A, você vai fazer B menos A dividido por N, por exemplo, você vai ter o tamanho deles, todos do mesmo tamanho, tá bom? É importante isso, todos do mesmo tamanho. E você vai dividir em N raios aí, certo? A mesma forma, você vai dividir os ângulos, né? O ângulo é daqui para cá, por exemplo. Agora, esses cortes assim, nessas diagonais, ó. Então, aqui tem um ângulo, aqui tem outro, 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 aqui tem outro. Tá fatiando ali os ângulos, tá certo? Da mesma maneira, você vai pegar o ângulo, é o beta menos alfa dividido por M, por exemplo, e eles vão ter a mesma espessura. Então, você vai formar uma espécie de uma malha como essa aqui que você está vendo à direita, tá certo? Nota que esse espaço aqui é delta θ, não é isso? Então, é o tamanho específico do ângulo, não é isso? A unidade de medida do ângulo lá. Aqui também você teria um delta, a unidade de distância ali dos raios, tá bom? Tá, aí a ideia é que você tem essa malha. Qual a ideia que a gente estava fazendo lá no início para calcular integrais duplas? A gente pega a área da base, não é isso? Vezes a altura, que aí você tem uma espécie, né, de volume, de prisma, não é isso? E aí você
calcula a área da base vezes a altura da base vezes a altura da base vezes a altura de cada célula dessa e soma tudo. E aí você vai ter uma aproximação. Aproximação porque você está pegando uma região, não é isso? E você vai, como você vai pegar só um ponto central aqui, para ser a altura dela, então, você vai aproximar isso aí ao volume, né? Vamos interpretar dessa maneira, ao volume da integral dupla que você queira calcular, tá bom? Então, uma região dessa, R de J, é uma região que está aqui entre, né, o R de I e o R de I menos 1, ou seja, você tem um raio que você vai chamar raio RI, e o RI menos 1, que é o raio unidade anterior a ele, não é isso? Então, ele está nessa região, RIJ, está entre RI, RI menos 1, e está entre os ângulos, né? Que ângulos são esses? Você vai, né, trabalhando, esse ângulo é chamado θJ menos 1 e o próximo θJ. Vai ficar bem genérico, tá bom? Então, ele está entre o ângulo θJ e θJ menos 1, certo? Essa é a região RIJ. O ponto central que vai ser pego aqui é RI θJ. Colocou esse asterisco para dar a ideia de ser um ponto central aqui, tá bom? Como é que você vai achar ele? Com a média desses raios e com a média desses ângulos, tá bom? Pega a bissetriz desses ângulos, soma e divide por 2, pega a média desses raios, soma e divide por 2, você vai ter esse valor aqui central, tá certo? Então, você vai calcular essa área vezes a altura, que vai ser a função que você tiver nesse ponto. Aí você vai ter uma formação, não é isso? Uma espécie de um prisma, que aí quando você fizer o mesmo para esse, e somar tudo, você vai ter uma aproximação do que você quer. Tá certo? Aí o pulo, isso vai dar uma soma dupla de rima. Aí quando a gente bater o limite com o número de m e n, ou seja, com essas fragmentações, não é isso? Tendendo ao infinito, não sendo poucas assim, né? Essas linhas e colunas aí, vamos usar essa ideia, mas tendo milhares de cortes aqui para bilhões de cortes para o R, bilhões de cortezinhos para o ângulo, você vai ter uma precisão muito melhor. E aí isso vai ser chamado de, justamente, concebido como uma integral dupla, tá bom? Nessa região aqui. Utilizando, né, coordenadas polares. Então, olha lá. Vamos agora, eu expliquei, agora vamos traduzir isso e escrever um pouco mais a respeito. Então, o centro do subretângulo polar, é isso? RIJ. Tá falando disso aqui, ó, tá? Então, o centro dele é essa coordenada, não é isso? Essa região RJ é definida assim, ó. RJ vai ser, né, a região formada pelos R e θ, tal que o R está variando entre RI menos 1 e RI, e o θ está variando entre θJ menos 1 e o θJ, né? Ou seja, ele está falando assim, ó, está variando entre aqui e está variando entre aqui. Ele chamou esse anterior de R de I menos 1, a posterior de R de I. Então, ele só está descrevendo esse R de I aqui, tá certo? E o centro, então, desse subretângulo tem essas coordenadas aqui, como eu falei. Como é que eu vou descobrir o R, o raio? Vai ser o raio médio, entendeu? O anterior mais o posterior dividido por 2, eu vou ter o raio médio. E o ângulo é a bissetriz. Pega um mais o outro ângulo, o ângulo posterior mais o anterior, soma e divide por 2, você tem a bissetriz. O ângulo no meio ali. Então, essas são as coordenadas daquele ponto lá no interior. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um quadro aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Pensa que nós queremos calcular a área disso. A minha pergunta para vocês é, como é que a gente calcula a área? A área daquele negócio ali. Espera aí, só um pouquinho que meu quadro querendo me sabotar aqui. Como é que eu calculo essa área? Porque é o primeiro passo, né? Se você conseguir calcular essa área aí,
Depois você vai calcular, vai fazer o quê? Vezes a função nesse ponto aqui. Não é isso? Aí você faz, deixa isso numa linguagem de notação genérica, você faz somatório duplo, bate o limite, isso aí virou integral dupla e bem consistente, tá bom? Então a ideia é o seguinte, vamos lá. Então você tem uma regiãozinha como essa aqui, ó. Então eu vou tentar até desenhar ela aqui. Então você tem um negócio assim, um assim, e aí imagine que nós estejamos, vou até fazer assim, ó. Ele tá vindo lá de trás, então ele tá assim, ó. Tem uma linha aqui, por que que eu tô... Por que que eu estou fazendo aqui sem usar essa linha? Então eu vou usar essa linha aqui, tá? Imagina que a gente tenha isso. É agora isso aqui, certo? Agora tem que ser na mão mesmo. E aí a gente tem um negócio assim, um negócio assim. Imagine que essa seja a nossa região, tá? Eu vou deixar ela até grandona assim, mesmo que é melhor de visualizar. Imagine que essa região seja isso aqui, ó. Tá certo? Esse bem pequenininho. Então, essa aqui é o nosso R e J. Bem grandona assim mesmo, para ficar até fácil de analisar detalhes, tá? Então, essa região, etc. A nossa ideia é calcular, então, a área disso aqui, tá certo? Lembrando de alguns detalhes. Esse raio aqui é R I menos 1, certo? Esse raio que vem daqui até aqui. E o raio que vem daqui até aqui, né, eu vou representar ele aqui mais distante, só para ilustrar. Esse raio que vem até aqui é o RI, não é isso? Que ela está entre RI menos 1 e R de I. Esse ângulo aqui é o θJ menos 1 e esse aqui é o θJ. Só confirmar lá se é essa nomenclatura mesmo que está sendo usada. E aqui, ó, R minúsculo, tá? Vou mudar aqui para ficar igualzinho que tá lá. Então, ó, esse aqui é o RI menos 1, o raio menor, e esse aqui é o raio maior, R de I. Tá certo? Agora, como é que eu calculo essa área aí? Aí eu vou fazer, a gente tem que, na matemática, meus amigos, a gente tem que usar muita analogia, entendeu? Muita analogia. A gente vai usar a ideia de uma circunferência aqui, tá certo? Não sei se eu consigo fazer ela maciça aqui. Isso. Então, você tem a circunferência, tá certo? Como é que seria para eu calcular a área da circunferência? Então, eu faria essa área aqui seria π vezes r ao quadrado, não é isso? Imagine que o meu raio aqui seja... Meu raio aqui venha daqui para cá. Você quer chegar ao cálculo da área do setor circular de fora menos o de dentro? Isso mesmo. Então, aqui você calculou, π r ao quadrado. Você calcularia aqui a área da circunferência inteira, tá certo? Imagine que você pega a área da circunferência inteira, π r ao quadrado, e divide por 2π. 2π é a quantidade, né? É a quantidade de ângulos que você vai ter aí, que vai formar 360 graus, equivale a 360 graus. Ou seja, era o mesmo que você dividir por 360 graus. Ou, em outras palavras, dividir em 360 partes. Né? Se você calcular inteira e divide em 360 partes, quanto é que dá? Dá, né, uma partezinha pequenininha de 1 grau, né? Então, na verdade, isso aqui, agora eu vou tentar fazer outra imagem aqui. Não sei se eu vou conseguir ou se eu vou apanhar aqui.
Eu acho que o outro precisa apagar. Não tá dando para apagar aqui. Vou apagar. Tá certo? Agora, a nossa ideia agora a gente calculou a área da circunferência, mas agora eu quero calcular a área da circunferência dividido por 360. Então, agora eu vou ter isso aqui, ó. Agora eu vou ter isso aqui, ó. Nossa, eu fiz um negócio lá, agora... Agora eu não tô acertando voltar. Peraí. Aqui. Beleza. Então, agora você tem isso aqui. E nota que a gente vai ter dividindo por... Vou fazer meio grotescão mesmo com a mão e pintar aqui. Então, você teria essa área aqui, ó. Imagina que isso aqui seja 1 grau. Essa distância aí, se fosse 1 grau. Certo? Você tinha a área, mas aí você dividiu por 2π, ou seja, 360 partes. Você tem uma partezinha dessa. Certo? Dividiu a área toda em 360 partes. Cada parte é uma partezinha dessa. Tá bom? Então, o seu resultado é isso aí. Agora, a ideia é a seguinte. E se eu quiser calcular esse setor circular, imagine que eu tenha 10 graus aqui. O que eu faria? Eu multiplicaria isso por 10. Certo? Se fosse graus, não é isso? Imagine que aqui tem 360 graus, eu multiplicaria por 10. Ou seja, se eu multiplicar isso por 10, eu vou pegar esse, que é 1 grau, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vocês concordam que aí eu calculei essa área toda, porque eu multipliquei por 10, né? Eu só tenho 1 grau, multipliquei por 10. Ô negócio. Aí eu multipliquei por 10, eu teria... Claro que é só representação, isso aí já dá 60 graus ou mais, tá? Mas aí eu teria a área do setor circular para esses 10 graus. Enfim, a ideia então é o seguinte, a gente pega a área do círculo, divide por 2π e multiplica pelo ângulo que a gente quer. Multiplicando por esse ângulo, aí a gente tem justamente a área que a gente está desejando. Certo? E aqui a gente pode simplificar, ó. Corta, corta. Então, a área de um setor circular vai ser r² sobre 2 vezes o ângulo θ. Tá certo? Isso vai dar uma área tipo de uma fatia de pizza, assim, ó. Esse ângulo θ nosso é quem? É uma variação, tá? É esse ângulo daqui até aqui, ele é chamado de θ. Tá? Então, seria essa ideia. Mas nota que o que a gente tem aqui ainda não é um setor circular, não é uma fatia de pizza. Por quê? Ele é isso aqui, ó. Ele não tem o restante, isso aqui não tem. Então, o que a gente ainda tem que fazer? A gente não tem isso aqui, né? O que a gente ainda tem que fazer? A gente ainda tem que fazer uma variação aí. A gente vai ter que fazer um cálculo para considerar esse grande como um setor. Esse grande aqui de fora, com raio RI, como se fosse um setor todo, indo até lá embaixo, ou seja, uma grande fatia de pizza. A gente calcula essa área, menos, aí a gente calcula o setor de dentro. O que sobra, aí vai ser o que a gente quer, que é isso aqui. Entenderam a ideia? Muito bacana isso, né? Muito engenhoso. Então, a gente pensa no de fora tudo como uma fatia de pizza, calcula esse setor de fora, menos o setor de dentro. Isso tudo só para a gente ter essa área aqui, tá bom? Para a gente conseguir uma expressão para essa área aqui. É muito importante no nosso momento. Tá certo? Espero que esteja dando para entender. Então, vamos pegar essa fórmula e calcular. Aí o RI
o R, melhor dizendo, vai ser RI, não é isso? Então, a gente vai calcular aqui, ó. Primeira área vai ser RI ao quadrado sobre 2 vezes o nosso ângulo θ. A área 2, que é do menor, não é isso? Aquele setor menor, vai ser RI menos 1 ao quadrado vezes... Não sei por que tá aparecendo esse negócio de sincronizar, não sei o que aqui. Então, a gente vai pegar o RI, não é isso? Menos o RI menos 1. E fazer a mesma coisa. Ao quadrado, dividido por 2 vezes θ. E fazer um menos o outro. Não é isso? Não é essa a ideia? Então, de fato, a nossa área ali, a nossa área que nós estamos procurando, precisando, vai ser a área 1 menos a área 2. Tá? Então, aquela área, vou colocar assim, ó. Hashtag vai ser igual RI ao quadrado sobre 2θ menos RI menos 1 ao quadrado sobre 2θ. Coloco o θ em evidência e o meio em evidência. θ sobre 2, R. Não sei o que deu hoje desse negócio aqui. Se a internet tá lenta e ele tá sincronizando, que eu vou desligar até o celular aqui. Não, Internet do é isso celular. não estaria nem escutando sua gravação. Pois é, não sei o que esse treco tá toda hora sincronizando aqui, interrompendo. Mandando eu recarregar, acho que vai apagar tudo, não acredito. Aqui, ó. Clica com Ctrl para abrir uma nova aba, só para fazer o teste. Rapaz, nem pro governo dar um Mac pra gente, cara. A gente passando maior apuro aqui. MacBook. Esse PC quem deu foi o IFRO? Nada. E não deu. Não dá nada pra ninguém, não, pessoal. Tá, voltou. Então, aqui, ó. Isso e o meio vai ficar RI1 menos RI menos 1 ao quadrado. Tá certo? Então, essa aqui é uma expressão a gente conseguir. Ainda tem mais, dá para a gente simplificar. Então, vamos trabalhar mais aqui ainda. Ó. Ah, não, aí não, aí tá bagunçando comigo. Aqui é a diferença de quadrados, né? Então, vamos fazer assim, ó, θ sobre 2, diferença de quadrado, RI menos RI menos 1, que multiplica RI mais RI menos 1. Não é isso? Multiplicar isso aqui, você tem isso aqui. A diferença de quadrado você pode fazer dessa maneira que você vai se dar bem. Se dar bem, tá bom? Acontece que aqui agora a gente tem algumas coisas interessantes, ó. Algumas coisas interessantes. Você vai ter... Esse θ, eu sempre falei que é aquela variação, não é isso? Vou voltar lá. Esse θ, a gente tem que entender, né? Que é esse espaço todo. Então, ele é... Vamos colocar aqui, ó. Ele é a variação de θj menos θj menos 1. Então, vamos colocar ele como uma variação de θ, tá? Um delta θ, para finalizar aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui um delta θ sobre 2, tá? Isso aqui é a variação do R. Certo? Isso aqui é a variação do R. Então, vamos colocar um delta R aqui.
Não é isso? R de I menos R de I menos 1. Então, é variação do R. Tá certo? E aqui, esse RI mais RI menos 1, vamos colocar isso sobre 2 aqui. Isso aqui é o quê? É uma média, não é isso? A média dos raios. A média do raio a gente disse que era o quê? Era o RI asterístico, que era aquele raio médio, tá? Naquela região central, certo? De modo que, para simplificar, então, aquela área, como é que a gente vai calcular aquela área? RI, raio médio, vezes a variação do raio, vezes a variação do ângulo. Então, é essa a ideia que a gente vai trabalhar. Tá certo? Vamos voltar lá. Aqui para o livro para eu mostrar, tá uma escrita melhorzinha aqui. E todo esse cálculo aqui, ó, resultou nisso aqui que eu falei para vocês. Tá certo? R de R é delta R, delta θ. Agora, o que que acontece? A gente tem a área, que é isso aqui. O que que a gente tem que fazer? Vezes uma função que vai dar a nossa, vamos dizer assim, altura, não é isso? Entre aspas, vai ser a altura. Essa função tem que ser polar também, ou seja, o x dela tem que ser r cosseno de θ e o y tem que ser r seno de θ. Não foi isso que a gente viu lá atrás? Que o x era r cosseno de θ e o y, né, em polares, aqui, ó. O x é r cosseno de θ e o y é r seno de θ. Então, você vai ter que lembrar do seguinte, a sua função vai ter que ser escrita em termos de r cosseno de θ e r seno de θ. Ou seja, o x é r cosseno e o y r seno de θ. Então, onde tiver, se você tiver à primeira vista cartesiano, você vai ter que transformar essa função. Tá certo? Então, aqui, simplificando, você então teria uma somatória dupla de uma função, que você vai ter uma função qualquer, só que em coordenadas polares, delta R vezes a unidade de área, não é isso? Delta AI, que é a unidade de área, que a gente, ó, vamos aqui na igualdade, isso aqui pula, vai ficar isso aqui no final, ó, R, dr, dθ. D não, delta, né? Delta R, delta θ. Por enquanto é delta, depois vai ser D, né? E a sua função está aqui. Então, essa somatória dupla, por que que é isso? Eu já expliquei lá atrás, essa variação de I, de 1 a M, J de 1 a N, é para você ter todas as variações adequadas e ir somando aquela malha lá todinha, tá bom? Essa é a função, já expliquei com mais calma lá atrás, tá bom? E aqui ele vai fazer uma mudança, né? Pegar esse F com R, chamado uma função G, só para mostrar que então dá para definir direitinho uma integral dupla, tá bom? Mas essa integral dupla, quando ele volta de novo a função, a f, etc., ela vai virar uma integral que a gente vai definir agora, tá? Integral mais ou menos dessa maneira aqui. Então, a gente, resumindo o que a gente está falando aqui, nessa parte de definição teórica, que é até um pouco densa às vezes, mas a ideia é que você vai ter uma integral dupla de uma função cartesiana, não é isso? dA, né, sobre a região R. Essa dA é a unidade de área e a região R, você vai trabalhar com ela, você vai transformar isso aqui, quando você for resolver, numa integral dupla em coordenadas polares dessa maneira. A sua região R, você vai ter que trabalhar com ela dessa maneira aqui, ó. Você vai ter que ter um R variando de A até B e um ângulo variando de alfa a beta. Tá certo? E aí a sua função vai ter que ser dada em coordenada polar, você vai ter que substituir, trabalhar, etc. E a sua unidade de área vai ser R, dr, dθ. Entendeu? Ó, essa unidade de área dA, R, dr, dθ. Então aqui a ideia é o quê? Você tem a unidade de área vezes uma altura, que dê um prisma, que dá um volume, e quando você fazer somas, não é isso? Duplas, tendendo ao infinito, com uma quantidade imensa, aí você vai ter, de fato, o volume procurado. Isso, uma interpretação, se tudo é positivo, tudo é bonitinho, você pensa como um volume do sólido que você está procurando. Tá certo?
Entendido até aí? Então, a estrutura para a gente trabalhar é essa. Ó. A estrutura em coordenadas polares vai ser essa. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, vocês vão ver. A gente trabalha a função, manipula ela, simplifica, sei lá, transforma ela em coordenadas polares e a gente tenta trabalhar a região certinho e isso aqui, a unidade de área vai ser R, dr, dθ. Não esquece isso, R, dr, dθ. A partir de agora, sempre que você for trabalhar em coordenadas polares, esse D de A vai virar R, dr, dθ. Por quê, professor? A gente deduziu aqui. Né? Foi por causa desse movimento todinho aqui para calcular aquela área lá. A especificidade desse tipo de área fez com que sobrasse um R aqui. Tá certo? Por isso que aparece um R aqui. Essa unidade de área vira isso aqui, tá bom? Enfim, e o resto, a ideia é igual você estava fazendo antes. Integrais duplas, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Agora, os exemplos. Vamos lá, mão na massa agora. Calcule essa integral dupla aqui. Então, integral dupla, 3x mais 3x mais 4y ao quadrado d de A. Nota que ele não dá isso aqui, não é isso? Ele fala que é uma região R aqui, aí ele vai definir. R é a região do semiplano superior limitada pelos círculos. Então, R é o quê? Aí ele vai definir a região. R é a região, né? Um semiplano superior limitada pelos círculos. É basicamente isso aqui, ó. É isso aqui, né? É basicamente, não. É isso aqui, né? É essa região, que está entre x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Certo? Então, é o nosso primeiro exemplo aqui, ele já pega aquela região lá. Certo? E como a gente trabalha? Já foi dado lá como exemplo, mas nós vamos deduzir ela aqui, tá bom? Então, nós estamos buscando uma região que ela vai ser formada por R, por pontos, não é isso? Por pontos R e θ, tal que o R vai variar de quanto até quanto? Primeira pergunta. O R vai variar de quanto até quanto? De 1 a 4, não é isso? Por quê? Porque ele está indo do círculo de raio 1, partindo daqui até um círculo de raio 4. Então, só me importa o que tem raio maior do que 1 e menor que 4. Aliás, 1 e 2, né? Que aqui o raio é 2. Tá 4 aqui, mais ali a igualdade R ao quadrado. Então, o raio variando de 1 até 2, tá? Vou corrigir aqui. De 1 a 2. E o ângulo está variando de quanto até quanto? E o ângulo, se você notou, é um semiplano superior. Então, é um semiplano. Esse aqui tudo, ó, ele faz meia volta, né? De 0 a π. Tá certo? Então, o ângulo vai variar de 0 a π. Certo? Vamos ver lá? Se confere com o que ele colocou aqui. Lá, raio de 0 de 1 a 2 e o ângulo de 0 a π. Então, essa é a descrição dessa região. Tá certo? Beleza. Feito isso, a gente já vai lá começar a fazer as transformações aqui necessárias, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu tenho a outra coisa. Vamos já colocar aqui as relações, né? Lá a gente viu que a relação x, né? O x era o quê? Era o R cosseno de θ, não é isso? A relação entre x e polar, não é isso? E o y e polar é R seno de θ. Por quê? Porque a gente precisa substituir aqui. Lembra lá da nossa definição? A função, mas ela está escrita em coordenada polar. Então, a gente tem que substituir ali. Esse D de A, a gente sabe que vai ser R, dr e dθ. Pronto, isso aqui matou já. Quando a gente for o próximo passo para resolver. Tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes, quem é x? R cosseno de θ mais 4, quem é y? R seno de θ, e isso, o y está ao quadrado, não é isso? Ao quadrado. Tá certo? D de A, então vai ser R dr dθ. Ok?
Vou colocar esse y mais para cá para não atrapalhar aqui. Y igual a r seno de θ. Então, aqui a gente tem uma integral dupla, tá bom? Como o r está vindo primeiro, né, na ordem de integração, a gente vai colocar a variação do raio primeiro. O ângulo está vindo depois, a variação do ângulo. Pronto, agora é só desenvolver e calcular aí. Sem segredo, sem mistério. Bom, então aqui, ó. 3r cosseno de θ mais 4r ao quadrado seno ao quadrado θ. Como o r está multiplicando, ó, então vai ter esse vezes r e esse vezes r. Então, já vou multiplicar. Então, esse aqui vai ficar r ao quadrado. E aqui tem r ao quadrado, vai ficar r ao cubo. Né? Ó, vai aumentar um r. Por causa desse produto aqui. Tudo isso dr d de θ. Isso aqui está variando de 1 a 2 e de 0 a π. Esse aqui, quando tem uma soma, vai ficar duas integrais, né? A gente pode separar. Então, a primeira integral vai ficar 3. Mas vamos fazer tudo junto, porque tem outra integral aqui, né? Então, a integral de fora, 0π. Aí eu vou abrir aqui um colchete, tá bom? 3 integral de r ao quadrado. Como a gente vai integrar em relação a r, o cosseno aqui ele vai ser constante, tá? Então, vou fazer assim ainda, ó. Melhorar aqui. 3 cosseno de θ integral de r ao quadrado dr. Tá certo? Isso aqui é considerado constante, cosseno de θ e 3, porque a variável é r, né? Mas aqui é a mesma coisa, 4 seno. Poxa, eu tava gostando tanto desse quadro, agora ele... Bom, aproveitando isso, deixa eu fazer uma pergunta, então. Pode fazer. Ali eu só não entendi a questão do... Você tem o ângulo, o senhor falou que é um semicírculo para cima. Isso eu não entendi, essa parte. De que é π. Ah, sim, a variação dele, né? Vou voltar lá. 0 a π, não é isso? É porque o ângulo está vindo daqui até aqui e parou. Porque senão, se ele fosse... Não é 3x mais y ao quadrado? Como? A função lá, aquela que a gente está fazendo, não é 3x mais y, mais 4y ao quadrado, se não me engano? Do exercício. Sim, mas a função não tem nada a ver com a região, tá? A região lá descrita, aquela função não interfere nela. A região descrita é essa aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Entre isso aqui. Então, isso é que vai definir a região. Isso aqui não define região, tá bom? Não interfere em nada. O que esse negócio aí define, então? Oi? Se aquilo ali, se o de baixo aqui define a região, o que essa função aí dentro define? Então, essa função, se você pensar na ideia de volume, ela é a altura. Ela é o z, entendeu? Você está no domínio Entendi. x. É como se fosse um xy. Entendi. Ela seria o z, entendeu? Essa função. Entendi. Então, ela não interfere na base aqui, tá? Deixa eu ver se voltou aqui. Voltou, vamos lá. 4 seno ao quadrado, a integral de r ao cubo dr. E tudo isso aqui ainda vai integrar dθ. E tudo isso variando de 1 a 2. Então, vamos lá. Vou repetir a integral de fora. 0 até π. 3 cosseno de θ. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Para, de repente, se der algum errinho aqui, a gente já corrigir aqui no começo, tá? R ao cubo, cosseno ao quadrado, é que já integrou, antes de integrar, né? Aqui, ó. 3r ao quadrado cosseno, 3r ao quadrado cosseno, 4r ao cubo seno, 4r ao cubo seno ao quadrado. Por enquanto é isso aí mesmo. Então, vamos lá. Aqui integrando agora, r ao cubo sobre 3, variando de 1 a 2,
mais 4 seno ao quadrado de θ. Aqui vai dar r à quarta sobre 4, variando de 1 a 2. Dθ. Ok? Então, vamos lá. Fazer essa parte aqui de baixo e essa parte aqui de baixo. Esse intervalo de integração ali, né? Tem que substituir por 2 aqui, vai ficar 8 terços. Menos 1 terço, vai ficar 7 terços. Imagine, isso aqui é uma... Isso aqui você vai fatorar, deixa ele à parte, vai ficar 8 terços, menos 1 terço, 7 terços. Esse 3, 4 com esse 3, vai ficar 7 cosseno de θ. Aqui, ó, certinho. Entenderam? Então, resumindo isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, 3 cosseno de θ. Aí você substitui o 2 aqui no R, 2 ao cubo é 8. Então, 8 terços, menos, substitui o 1 agora ao cubo, 1 terço. Isso aqui, né, enfim. Vou prosseguir mais um passo aqui, então. Aqui, 4 seno ao quadrado de θ, a mesma coisa. Aqui, 2 à quarta, 16. Vou deixar quartos, porque aqui vai ficar 1 quarto, menos 1 quarto. E o resultado disso a gente ainda vai ter que integrar aqui. Certo? Então, aqui, ó, 8 menos 1, 7 terço. Esse 3 de baixo vai cortar com esse 3 aqui. Então, vai ficar só 7. Ao invés de 7 terços, 7 cosseno de θ. Aqui, 16 menos 1, 15. E, da mesma forma, o 4 vai cortar com 4. Então, vai ficar, ao invés de 15 quartos, né? 16 menos 1, 15 quartos. Corta esse 4 com 4 de baixo, vai ficar só 15. Seno ao quadrado de θ. Tudo isso dθ variando de 0 a π. Tem que achar outro meio, cara. Esse negócio hoje tá atrapalhando. Certo? Aqui, ó. 7 e 15. Seno ao quadrado de θ dθ. 0 a π. Aqui fácil de integrar isso, né? Isso aqui precisa de... Essa integração do seno ao quadrado, você vai precisar de uma identidadezinha, senão ela vai ficar bem tensa para você trabalhar, tá? Então, você vai precisar dessa identidadezinha aqui, para você substituir ali, ó. Então, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos... cosseno de 2θ sobre 2. Então, essa aqui é a identidade, tá? Tem que usar ali, senão vai ficar muito complicado. Você tem que usar essa identidade, tá? 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, vou repetir aqui. 7 cosseno de θ dθ variando de 0 a π mais 15. Aí, no lugar do seno ao quadrado, a gente vai fazer 1 menos cosseno de 2θ, né? 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Você pode até tirar esse meio para fora, tá? Pode fazer assim, ó. E aqui embaixo, aqui dentro vai ficar 1 menos cosseno de 2θ dθ. E aí vai ficar... Claro que essa integral agora é bem mais simples do que o seno ao quadrado, tá? Aqui com a substituição você consegue matar isso aqui. Tá certo? Então, a integral de cosseno vai ser seno de θ, 7, não é isso? Seno de θ, variando de 0 a π, mais 15 sobre 2. Integral disso aqui vai ser só o θ, menos isso aqui, você pode usar uma substituiçãozinha, u igual a 2θ, du vai ser igual a 2 dθ. Esse 2 passa para cá dividindo. Meu Deus do céu. Vou terminar isso aqui e abrir outro quadro aqui. Qual que é o jeito?
Então, agora a gente vai ter só trabalhar essa integral, não é isso? Vou colocar aqui embaixo. Na verdade, virou isso aqui agora. Integral de cosseno de U, não é isso? Esse 2θ a gente substituiu por U. Esse dθ a gente vai substituir por du sobre 2. Eu não gosto muito desse aqui não, mas tem que ser o jeito. Travando aqui, tá travando. Deixa eu ver aqui. Ele abriu um aqui que eu já tinha até usado. Oh, meu Deus do céu. Limpar. Vou limpar aqui, limpar esses quadros aqui e usar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem isso aqui, ó. Travou. A gente vai ter isso aqui. Deixa eu tentar passar para cá. Poxa vida, tá atrapalhando nossa aula. Integral de 0, π, 7. Não é nem integral mais, né? Já tinha calculado, né? 7 seno de θ. 7 seno de θ variando de 0 a π. Que mais? Mais 15 sobre 2. Já calculamos essa integral aqui, que dá só o θ, não é isso? Θ menos... E aí ficou da gente calcular essa integral aqui, né? De cosseno, que virou du sobre 2 aqui. Certo? Essa integral aqui do cosseno é seno, tá? Seno de u. Quem é u? É 2θ. Sobre 2. Então, isso aqui vai ficar seno de 2θ sobre 2. E isso aqui também variando de 0 a π. Certo? Então, vai ficar seno 2θ sobre 2, isso variando de 0 a π. É isso, né? Vou apagar aqui, ó. Foi. Continuar daqui, tá? Então, agora, o que precisa? A gente vai fazer essa variação, né? Nota que isso aqui vai dar tudo zero, né? Seno de π é zero, seno de 0 é zero. Isso aqui acabou, tá? Isso aqui morreu. Isso aqui agora, 15 sobre 2. Agora, vamos usar esse intervalo de integração aqui, ó. Π menos seno de 2 vezes π sobre 2, que vai dar zero também, né? Tá certo? E quando for zero, vai dar 0, 0. Então, isso aqui vai dar 15π sobre 2, se eu não estiver errado em nada. 15π sobre 2. É o processo meio truncado aqui nos recursos, mas finalizou. 15π sobre 2, essa integral. Tá certo? Então, o que a gente fez? Justamente, a gente trabalhou a ideia de coordenadas polares, ver a região certinho, substituir a função e, na integral, identificar certinho os intervalos de integração e aquele finalzinho, unidade de área, que é r, dr, dθ, tá bom? Vamos para outra aqui. Essa outra, vamos ver se a gente consegue trabalhar mais ainda. Determine o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a... Essa é a função, tá? 1 menos
1 menos x2 menos y2, tá bom? Ele fala z0, ou seja, vai ter, né, o z0, então ele está falando que está aqui, ó, no piso, não é isso? Né? Você tem o plano cartesiano x, y, z, indo para cima e para baixo, então daqui, né, plano z0 para cima, tem o paraboloide desse, como aqui é menos, vai ser um negócio mais ou menos assim, vai formar tipo uma cúpula, tá bom? Aqui vai ser o x, aqui vai ser o y, aqui é o z, não é isso? Ele parte justamente do z0, ou seja, dessa base aqui, o plano que passa exatamente no xy, tá bom? Então ele está limitando isso, está indo para cima e ele quer saber esse volume aqui, todo limitado pelo paraboloide. E é claro que se você olhar para o domínio você vai ter esse negócio aqui embaixo, ó. Aí é circular também, né? Você vai ter que definir em coordenadas polares esse domínio, tá? Se você olhar de cima para baixo, então, x, y, você vai ver um negócio assim, ó. O domínio, entendeu? Só pegar, ó. Pega isso aqui, 0, e substitui aqui. Você já vê o domínio. Qual é o domínio? X ao quadrado mais y ao quadrado. Oi? Circunferência unitária. Exatamente. Isso aí é o domínio. E a gente sabe como trabalhar isso aqui, né? Como é que a gente trabalha isso aqui em coordenadas polares? Que região é essa aqui? Teta, RC no teto. O R está variando de quanto a quanto? 0 a 1. 0 a 1. E o ângulo está variando de quanto a quanto? 0 a 2π. 0 a 2π, que fechou a circunferência inteira. Pronto. Aí você vai fazer uma integral dupla da função que você tem, que é essa aqui, ó. 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. R, na verdade, eu não vou nem colocar isso aqui ainda, vai ser d de A sobre R. Porque a gente ainda está x, y, a gente ainda não passou para coordenadas polares. A gente vai fazer isso agora, então, né? Aí o que a gente faz aqui? Aqui dá para você substituir o x é igual a R cosseno de θ, o y é igual a R seno de θ. Mas também você tinha uma expressão lá que era assim, ó. Lembra lá? A relação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, a gente faz aqui, ó. Menos, não é isso? Fatora ali, vai ficar... Isso aqui facilita um pouquinho, tá? Se você fizer do outro jeito, você vai chegar no mesmo lugar. Mas aqui já facilita, ó. Isso aqui já é R ao quadrado. Então, você vai ter que fazer isso aqui, ó. 1 menos R ao quadrado, essa integral. R dr dθ, com R variando de 0 a 1 e o ângulo variando de 0 a 2π. Pronto, essa integral aqui. Tá certo? Então, o desafio agora é resolver essa integral aí. Esse desenvolvimento todo chegou aqui, ó. 1 menos R ao quadrado, R dr dθ, 0, 1, 0, 2π. Tá? Agora a gente vai trabalhar, então. Integral de 1 menos R2, R dr dθ, de 0 a 1, de 0 a 2π. É 0 a 1 mesmo? 0 a 1, 0 a 2π. Certo? Então, você já pode mandar bronca aqui, ó, e integrar isso aqui. Então, eu vou colocar 0 a 2π aqui fora. Integrando isso aqui, integral de 1 em relação a R, da R, menos integral de R ao quadrado, R ao cubo sobre 3. Isso aqui vai variar de... Peraí. Ainda tem um produto aqui, né? Vamos fazer esse produto já, antes de integrar. Vou fazer o produto primeiro ali. Opa, peraí. Então,
Tem que fazer o produto ali. Eu estava esquecendo, tem um R aqui, ó. Então, R vezes 1, R, menos R ao quadrado vezes R, R é o cubo. Aí sim, dr dθ. Aqui tem o integral ainda que a gente não fez, né? De 0 a 1. Então vamos lá agora. Agora sim, 0, 2π. Agora essa integral. R ao quadrado sobre 2 menos R à quarta sobre 4. Isso vai variar de 0 a 1. Tá certo? E depois isso aqui vai integrar em relação a θ. Certo? Substituindo por zero nem precisa, né? Então vai ficar só isso aqui, ó. Vai facilitar. Então nota que vai facilitar. Então a gente vai fazer integral de 0 a 2π. Vai ficar meio menos 1/4 d de θ. Meio menos 1/4. Vai ficar 1/4, né? Vai ficar 1/4. Metade menos 1/4 é 1/4. 1/4 integral de 0 a 2π dθ. Aí isso aqui, integral vai ser 1/4 θ, variando de 0 a 2π. Isso aqui não precisa, então 2π dividido por 4, π sobre 2, se tudo estiver certo, π sobre 2. Então esse aí é o volume procurado. Olha a forma aqui, ela está sendo mostrada aqui, ó. Uma espécie de uma cúpula ali. Bem simples também a questão, né? Colocou muito. Aqui ele mostra o seguinte, ó. Nota que se você fosse fazer isso em coordenadas cartesianas e não polares, olha como é que seria o seu intervalo de integração. De menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado até raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Que não é fácil de calcular. Eu nem tentei. Se você quiser tentar depois, pois vai envolver determinar isso aqui, ó. Olha essa integral que vai resultar, né? Olha essa integral. Você vai tentar fazer uma substituição, uma coisa, isso aqui vai enroscar bastante, entendeu? Essa integral aqui vai ser complicado de você trabalhar. Tá certo? Então, praticamente inviável. Se você não vai por coordenadas polares, mesmo você visualizando a região, conseguindo escrever, na hora de calcular a integral, você vai chegar nisso, meu amigo. Isso aqui é osso. Tá certo? Então, a importância aí das coordenadas polares nesse caso aqui. Tem outra definição. E quando você tem coordenadas polares, em que o R não é simplesmente fixo, né? O R é uma função, ele está variando aqui, ó. Tanto no início quanto no final. O R é uma função de H, né? É R de θ, né? Um H de θ aqui, ó. O R1 e o R2, né? Isso aí são funções. E aí, como é que você faz? A ideia é a mesma, vai variar entre essa função e essa, ó. Tá bom? Continua a mesma lógica. Só vai complicar um pouquinho. Por quê? Você vai ter que identificar esse intervalo de integração. Que funções são essas para o R? Aonde que o R está variando? De onde até onde? Aí, o seu conhecimento de coordenadas polares vai latejar mais. Você vai precisar de mais destreza em coordenadas polares. Por exemplo, essa questão aqui, ó. Use a integral dupla para determinar a área contida em um laço da rosácea de 4 pétalas. R igual a cosseno de 2θ. Nota que seu R agora é uma função, entendeu? Você tem uma função aqui. Tá certo? E você precisa calcular, então, a integral dupla para determinar essa área aí. Certo? E aí, como é que você vai fazer? Outra coisa interessante,
professor, mas eu não sei. A integral dupla não era para calcular volume, e agora? Você vai ter que usar uma propriedadezinha que estava lá na aula, no finalzinho da aula anterior. Que eu acho que eu até falei que ia comentar depois com vocês e acabei esquecendo. Quando você tem uma integral dupla, não é isso? Dessa maneira, d de a sobre r, mas a função aqui é 1, ou seja, você não tem um x ao quadrado mais y, você não tem nada aqui, a sua função é só unidade aqui, tá certo? Então você tem essa estrutura. Isso aqui, em termos matemáticos, ele representa a área da região plana, que é uma região plana, tá? Opa, eu tô trocando os códigos aqui, por isso que eu vou apagar e acabo riscando, vou riscar e acabo apagando, porque nesse aqui o código é um pouco diferente. Mas isso aqui equivale à área da região R, da região plana, tá bom? Então você usa integrais duplas, presta atenção, só exclusivamente quando isso aqui é 1, tá bom? Ou seja, não precisa nem aparecer, tá bom? Você só tem o D de A e o R, a unidade de área, não é isso? E a região, tá? A integral dupla disso te retorna a área de R, a área da região plana. Por isso que aquela pergunta agora, que você sabe desse detalhe, é possível ser feita. Porque ele está falando assim, ó, usa a integral dupla para determinar a área contida em um laço de rosácea, essa área. Então, você vai fazer o quê? Integral dupla, 1, D de A, que você vai utilizar R, dr, dθ, que você vai usar polares, e aí você vai precisar identificar, né, qual a variação do R e a variação do θ, para você colocar nas integrais aqui, 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 aqui. Entendeu? Então, aqui você vai deixar 1, 0, não precisa colocar nada. 0 não, né? É 1. 0 aí, acabava com tudo, né? Mas deixa 1 aí. Então, isso aqui vai significar o quê? A área dessa formação dessa região, que você vai descrever essa região aqui em coordenadas polares. Acontece que isso aqui você precisa de um conhecimentozinho básico de coordenadas polares para você entender que região é essa. Esse R, cosseno de 2θ, é isso aqui tudo, ó. Essa pétala aí. E a formação dessa pétala, ela é bem delicada. Quando você faz a mão lá, quando a gente chega no cálculo, nesse ponto, eu faço esse gráfico com os alunos. A gente vai... E essa pétala, ela vai sendo desenhada, né? Mais ou menos assim, ó. Ela vem aqui, depois vem para cá, vem para cá. Então, a gente pensa que ela faz assim, certinho, né? Não é assim. Tá? Ou começa aqui, vem para cá, e vem para cá. Não, ela vem assim, ó. Ela vem para lá, depois vem para cá, depois vem para lá, tarará, 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 e finaliza aqui, tá? Ela finaliza aqui, ó. Então, o que você precisa disso aí? Você está sabendo que o seu raio vai variar de 0 até essa função, que o seu R, ele vem até 0, e às vezes ele está lá longe, né? Aqui no extremo, aqui o R está diminuindo, diminuindo, chega no 0. Então, a sua variação é de 0 até cosseno de 2θ, não é isso? E tem um limite, né? Cosseno de 2θ, no máximo, esse R vai ser, né? Vai ser 1, tá bom? Então, essa distância aqui é no máximo 1 também, daqui para cá é 1, tá certo? Mas aí, com essa variação, ele vai descrevendo essa formação aqui. Então, a variação no R não é nem tão difícil. Você já percebe ali que o R vai variar de 0 a cosseno de 2θ. Cosseno de 2θ. Que é uma função, né? Então, é o contexto que a gente está falando. Agora, o R está variando entre funções, tá bom? E o θ? Agora, o θ é complicado. Porque você tem que enxergar que essa pétala, você poderia escolher qualquer outra pétala para você trabalhar. Ele está querendo que você calcule para determinar a área contida em um laço, qualquer um deles. Mas o autor pegou esse. Você tem que saber, então, que esse laço aqui
ele vai acontecer quando o ângulo está variando de menos π sobre 4 até π sobre 4. É onde surge esse laço aqui, né? Ele vem aqui, Professor, então aqui ele faz isso, ó, e ele vem para baixo. Então, se você não tiver essa jogada para saber que angulação forma essa pétala, você pode... Ah, vou calcular de 0 a π, de 0 a 2π, de 0 a 3π. Aí você vai dar... Ou então de π sobre 4 até um valor aqui. Não é isso? Então, possivelmente também daria errado, né? Porque quando você calcular isso assim, sei lá, você tem que identificar certinho isso aí. Oi, quem perguntou? Pode falar. a integral dupla não denota um volume? Então, acabei de explicar isso. Mas foi justamente isso que eu não entendi, porque se eu botar 1, eu não ia encontrar um volume 0? Não, 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 não. Isso aqui não é a função que eu falei que denota a altura? É uma Não é isso? constante. Não é isso? Se a gente tivesse um f de x aqui, f de xy. Beleza, volume. Isso aqui não é altura, isso aqui é a área, não é isso? A gente faz área vezes altura e tal, tal, tal. E se essa altura é 1? O que acontece? Ela não interfere no cálculo. O que você encontrou na base, quando você multiplica por 1, o que acontece? Entendi. Não muda, entendeu? Então, aí é como se a altura fosse 1. Entendeu? De fato, é um volume, só que um volume que coincide, né? Você encontrou 10 aqui, multiplica por 1. Vai ser 10. Então, em definição, isso aí está representando o tamanho da área da base, entendeu? Porque o 1 para a altura... Esse mesmo exercício podia ser feito usando só integral simples? Não sei se é dupla. Também dá. Aqui é um caso específico que está sendo utilizado integral dupla. Também dá com integral simples, tá bom? Sem problema nenhum. Só usar polares também, do mesmo jeito aqui que você encontra. Tá certo? Então é isso. Então o detalhe é que você vai ter que saber que começa aqui e termina aqui. Entendeu? Aí, ó, eu vou até mostrar aqui, eu gosto de mostrar no GeoGebra, essa formação é bem legal, para a gente até visualizar ela. Vou mostrar rapidinho aqui, não demorar muito não. Então lá é R cosseno de 2θ. Digita desse jeito no GeoGebra, ele vai entender. Ó, você vai digitar aqui, ó, R igual cosseno de 2. Aí você vem aqui, ó, e acha uma letrinha grega, ficar mais bonitinho aqui, você vai encontrar a letrinha grega θ aqui, 2θ. Ó lá. Ele reconhece polares também, curvas polares bem facinho. Certo? Ó, aqui o máximo é 1, por causa do cosseno, né? E tem essa... Agora, o que é interessante, que eu peguei esse aqui para vocês verem. Ele está variando de 0 a 2π, foi o padrão, né? Eu coloquei só a curva, ele fez o padrão, de 0 a 2π. Mas eu posso mudar esse intervalo aqui, ó. Eu posso colocar de 0 a π, por exemplo. Ó, aí eu vou ver como é que ela é feita, ó. De 0 a π, olha como é que fica. Então, se você calcula de 0 a π, você não ia encontrar muita definição, não ia dar certo isso aqui, entendeu? Não ia dar uma área aqui. Você calcula de 0 a π sobre 2. Olha lá. Então não tem, você tem que saber, porque ela vai sendo construída com o tempo, entendeu? Então você tem que saber certinho onde você começar, onde você terminar. Então, eu vou colocar aqui de menos π sobre 2 a menos π sobre 2 a π sobre 2. Olha lá como é que aconteceria. Entendeu? E a gente quer uma pétala só dessa aí. Tá? A gente quer aonde começa uma pétala e termina outra. E aí, se você fizer π sobre 4, menos π sobre 4, ó, ela começa aqui. E ela vai para cima, tá? Ó. Menos π sobre 4, melhor dizendo, ela tá aqui embaixo. Menos π sobre 4, tá? Aí, ela faria esse contorno, mas esse contorno vai ser refletido. Cadê? Aqui. Esse contorno vai ser refletido. Então, ela vai menos π sobre 4 até π sobre 4. Olha lá, ó. Aí fica só uma pétala. Por incrível que pareça, vai dar certo. Se você caminhar de menos π sobre 4 a π sobre 4, você desenha essa pétala aqui, que é justamente o que ele quer que você faça.
Então, essa é a variação do ângulo, né? Que ele vem, a gente pode colocar uma reta aqui, y menos x, e y igual a x também vai cortar exatamente ali no 45 graus. Aqui, ó. Então, ele vem daqui, né, para lá. Tá limitado nesses ângulos, ó. Esse aqui seria menos π sobre 4, ele corta e vai até π sobre 4 lá em cima. Ok? Ah, professor, por que menos π sobre 4? É só porque ele voltou, né? O ângulo, quando você volta ele para trás e mede ele voltando, ele é negativo, tá? Então, uma definiçãozinha. E o raio? Então, aí o raio varia de 0 a cosseno de 2π, entendeu? Eu não posso colocar de 0 a 1. Por quê? Porque não é fixo, entendeu? O raio, por exemplo, daqui, desse ponto, já não é 1. Ele depende do ângulo, entendeu? Então, é uma função. Então, se o ângulo aqui é π sobre 4, o raio é 0. Se o ângulo é π sobre 3, o raio vai ser alguma coisa. Se o ângulo é 0, aí o raio é 1, entendeu? Então, o raio está variando de 0 até uma função cosseno de 2 θ. Não pode ser fixo, de 0 a 1. Senão viraria uma circunferência aqui. Então, é de 0 a 2π. Aí, conforme o ângulo vai variando, esse raio também varia, porque, né, do cosseno de 2π, conforme você varia o ângulo lá dentro, o cosseno vai dando medida diferente. Aí ele vai formando esse desenho aí. Certo? Vamos lá, então. Então, ó, aqui, ó. O raio varia de 0 a cosseno de 2π. E o ângulo vai variar de menos π sobre 4 a π sobre 4. Então, isso aqui eu considero mais difícil. Principalmente se não é uma figura que você conheça, tenha familiaridade. Você vai ter que testar, ver o ângulo que você vai iniciar certinho, o ângulo que você vai finalizar. Não é isso? Então, esse é, de repente, o maior detalhe. O resto é integral, cálculo. Ó, 3 linhas aqui ele resolveu. O resto se faz sem muito problema, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Integral dupla, R, dr, dθ. O raio variando de 0 a 2 θ, não é isso? E o ângulo variando de menos π sobre 4 até π sobre 4. E aí é só resolver isso aí, meu amigo. Só debruçar em cima aqui, ó. Debruçar nesse monte de conta aí e ir embora. Tá? Então, integrando isso aqui, vai dar r ao quadrado sobre 2. Isso vai variar de 0 a 2 θ. Não é isso? E você vai integrar de menos π sobre 4 a π sobre 4. Dθ. Então, isso aqui dentro, fazendo o intervalo de variação, né? Aqui não precisa trabalhar, que vai zerar tudo. Então, vai precisar a gente fazer só o de cima, não é isso? Então, vai ficar integral de menos π sobre 4 a π sobre 4. Isso aqui dentro do R vai ficar 4θ ao quadrado sobre 2. Certo? E isso tudo integrando dθ. Ou seja, vai ficar 2θ ao quadrado dθ menos π sobre 4, π sobre 4. Cadê? Isso. Ah, eu cometi um errozinho aqui, hein? É 0 a cosseno de 2θ, não é só 2θ, né? Coloquei 2θ aqui. Logo vi que estava... Corrigi aqui já, aproveitar para a gente não... Porque o R é 0 a cosseno de 2θ, tá? Tava muito fácil, né? Então vamos voltar aqui. Opa, apaguei o negócio errado aqui. Vou corrigir aqui rapidinho. Anotei um negócio errado ali. Então vamos lá. Então aqui também é cosseno, né? Cosseno de 2θ. Então vai ficar cosseno de 2θ ao quadrado sobre 2.
dθ variando de menos π sobre 4 a π sobre 4. Certo? R ao quadrado sobre 2 vai ficar cosseno de 2θ ao quadrado sobre 2. Ah, isso aqui, ó, cosseno ao quadrado de 2θ sobre 2. E essa variação aqui, opa, bati o dedo aqui, foi longe agora. Aqui. Cosseno ao quadrado de 2θ sobre 2. Isso, tá beleza aqui. A gente pode tirar esse meio para fora, para, de repente, não atrapalhar muito. Menos π sobre 4, π sobre 4, cosseno ao quadrado de 2θ dθ. Aqui é o seguinte, ó, seno ou cosseno, quando aparece ao quadrado, esse tipo de integral você tem que usar a identidade, tá? Porque ele é tenso isso aí não dá para você resolver fácil não, tá? Então, a gente viu a identidade por seno, né? Então, a gente pode ter uma por cosseno também, ó. Cosseno ao quadrado de θ vai ser 1 mais cosseno, vou fazer mais no cantinho aqui. Tem que saber essas identidades, tá? Se não souber, passa puro, tá? Então, cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Qual a diferença? Quando era seno, aqui era menos, tá? Só era essa a diferença. Seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Ah, professor, mas aqui eu tenho cosseno de 2θ. Então, cosseno ao quadrado, o arco dobrou ali, não é isso? Então, vai na lógica. O arco dobrou aqui, aí você vai... Era cosseno de 2, aí vai ficar cosseno de 4θ. O arco dobra lá também. É a mesma ideia, entendeu? A partir daquela fórmula básica. Metade, né? Isso. É a ideia do arco metade. Então vamos lá fazer agora. Fazer direito. Cosseno de 2θ ao quadrado vai ser igual a 1 mais cosseno de 4θ sobre 2. Então nós vamos usar isso aqui, ó, para resolver essa integral. Se não, meu amigo, o negócio é para ser fácil, vai ficar tenso. Meio, aí vamos pegar essa integral aqui de menos π sobre 4 a π sobre 4. Isso aqui a gente vai substituir, vai ficar 1 mais cosseno de 4θ sobre 2, isso tudo dθ. Certo? Esse meio a gente pode tirar ele para fora. Como tem meio aqui, vira 1/4. 1/4 integral de menos π sobre 4, π sobre 4, 1 mais cosseno de 4θ dθ. Agora, 1/4 integral de 1 vai dar θ. Integral de 4θ, seno, você pode usar uma substituiçãozinha aqui, mas vai dar isso aqui. O efeito só vai aparecer uma divisão por 4 aqui. Seno de 4θ sobre 4. Por quê? Deriva isso aqui, tem que dar o que era antes, tá? Deriva o seno, vai dar cosseno de 4θ. Como é composto, derivado de dentro, vai aparecer um 4. Aí divide com esse 4, sumiu, porque aqui não tem 4. Aí dá certo, entendeu? Isso tudo variando de menos π sobre 4 a π sobre 4. Agora estamos indo para os finalmente. Cadê aqui, ó? 1 mais cosseno de 4θ. Θ, seno de 4θ sobre 4. Vezes 1/4. Esse 1/4 ali fora, beleza. Agora a gente vai fazer 1/4 e aí fazer colocar ou substituir aqui, né? Os intervalos de integração. Nota, ó, que aqui, ó, vamos substituir aqui, né? Então vai ficar π sobre 4. Mas nota que quando você substituir aqui, vai ficar 4 vezes π sobre 4. 4 vai cortar, vai ficar seno de π. Seno de π é 0, tá bom? Então, zerou aqui, amigo. Isso aqui zera. Agora vamos substituir aqui. Aqui também vai zerar o seno. Mas aqui vai ficar o seguinte, ó. No lugar do π vai ficar menos... Né? Aí o seguinte.
tem isso aqui tudo que deu zero, menos da fórmula, né? Então tem que ir com calma aqui. Né? Menos, e aí você faz agora. Substitui por isso aqui. Então vai ficar menos π sobre 4. Vou fazer direito, vou colocar o zero aqui, ó. Fazer aqui, ó. Então você substituiu ali, deu π sobre 4, mais, não é isso? O seno deu zero. Entendeu? Aí menos, aí você substitui lá, vai ficar menos π sobre 4. E quando você substituir isso aqui, vai dar a mesma causa, né? O 4 vai substituir por 4, sendo de menos π, vai dar a mesma coisa. Vai dar zero também, só rodou no sentido contrário aqui. Ok? Então, menos com menos mais, então vai ficar 1/4. π sobre 4 mais π sobre 4, 2π sobre 4. Tá certo? Isso aí vai dar, corta um 2 desse com um 4, vai dar 2, 2 vezes 4, 8. π sobre 8. Simplificando, esse é o resultado da π sobre 8. Tá certo? Então, o que foi isso que a gente calculou? A área desse negócio aqui, ó, π sobre 8. Se você quiser um valor arredondado, coloca π 3,14, divide para 8, você vai ter aproximadamente essa área aqui. Tá certo? Não sei se dá para calcular essa, deixa eu ver aqui, integral. Deixa eu ver se vai dar para calcular aqui, se ele vai sair esse valor aqui, função, valor inicial, valor. Tentar isso aqui, se não der, não deu, né? Só testando aqui, menos π sobre 4, π sobre 4. Não deu porque ele está entendendo ali uma curva. Integral de cosseno de... Vou tentar burlar o sistema aqui. Não deu certo. Ele não entendeu curva, não. Integral, função, não tem... Não tem uma opção com curva aqui. Tá, enfim. Deu certo o que eu queria fazer, não. Área... Também não dá. Enfim, deixa quieto. Certo, a gente então calculou essa áreazinha aqui, tá? Deu π sobre 8. Mais um último problema aqui. É a mesma ideia, tá bom? Mas eu vou fazer ele para a gente finalizar. Depois, deixa eu ver aqui. Depois desse problema, a gente tem exercício. Então, para finalizar essa sessão, vou fazer mais esse aqui, tá? Exemplo 4. Aqui, apagar. Apagar umas 3 partes aqui. Então, o problema é o seguinte, ó. Determine o volume do sólido que está sob o paraboloide Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, acima do plano XY e dentro do cilindro. Então, ele vai estar dentro do cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x, é isso? Pois bem, aqui tem já uma imagem dele, ó. Então, você vai ter que determinar o volume do sólido que está sob o paraboloide, esse camarada aqui, acima do plano XY e dentro do cilindro, esse cilindro aqui. Então, você vai calcular um volume que está aqui dentro, daqui até aqui, né? Daqui e vem até aqui embaixo. Então, seria o volume bem específico aí. Tá certo? O volume sobre o paraboloide acima e dentro do cilindro. Então, você tem que pensar o seguinte, o cilindro aqui é interessante para você pensar no seu domínio, tá?
Que é o paraboloide, a função, a ideia da altura lá, né? Você vai calcular a integral de x ao quadrado mais y ao quadrado, é isso? R, dr, dθ, aí você precisa saber quem que é R e quem que é θ aqui, quem está variando para onde. Pensa nesse camarada aqui, passa esse 2 para lá negativo. Então, x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado igual a 0. X ao quadrado menos 2x. Vou somar 1 aqui e vou fazer o mesmo do outro lado, tá bom? Lembra, tudo que a gente faz de um lado da equação, se a gente fizer do outro lado, não altera. Por que eu fiz isso aqui? Porque isso aqui é o que a gente chama de completar quadrado, tá? Isso aqui vai ficar assim, ó, fatorando, né, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo termo. Isso aqui vai ficar assim, ó. E isso aqui é uma circunferência, só que o centro dela agora tá assim, ó. Não tá na origem, né? O centro dela tá deslocado. O y, de fato, é 0, mas o x é 1. Então, o centro dela é 1. E o raio dela é 1. O raio dela é 1. Então, ela faz isso aqui, ó. Um para cima, um para baixo, né? A partir do 1, o 1 é o centro dela. Aqui tem uma unidade, então ela faz isso aqui. Imagina que tem um para baixo aqui também, que é o raio. Beleza, isso aqui é o domínio desse camarada aqui, ó. Desse cilindro aqui, tá? Tá lá embaixo, ó. Aqui, ó. Como é que eu faço isso aqui em coordenadas polares? Simples, substituo o x e o y. Tá? X por quem? R cosseno. Y por quem? R seno. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. X menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. A gente sabe que o x é igual a r cosseno de θ, revisando, né? O y é o r seno de θ. Então, x é o quê? R cosseno de θ menos 1 ao quadrado, mais y é r seno de θ, isso está ao quadrado também, igual a 1. Fazendo o quadrado aqui, né? O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, mais, isso aqui é o quadrado, r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, igual a 1. Esse 1 com esse 1 já desaparece. Dá para passar isso aqui para lá, vai ficar positivo. Então, a gente vai ter r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, igual a 2r cosseno de θ. Coloca aqui o r ao quadrado em evidência, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, igual a 2r cosseno de θ. Isso aqui é 1, né? Identidade trigonométrica. R ao quadrado igual a 2r cosseno de θ. Portanto, R ao quadrado divide por R de um lado e do outro. Vai cortar um R daqui e esse R daqui. Então, R vai ser igual a 2 cosseno de θ. Certo? Então, esse aqui é o R, a variação do R. 2 cosseno de θ. Esse aqui, ó. R igual a 2 cosseno de θ. Tá certo? Aí a gente vai agora trabalhar. E o θ, o R então vai variar de 0 a isso aqui. R vai variar de 0 a cosseno de 2θ. Não, desculpa, 2 cosseno de θ. E o ângulo vai variar de quanto até quanto ali? O ângulo, se você observar, ele vai variar, ó, daqui de baixo até lá em cima. Imagine como você tem uma reta aqui para baixo, né? 270 graus.
E aí você começa a andar com ela. Ela já começa a fazer o círculo. Conforme esse ângulo vai mexendo, faz o círculo. Quando chega lá em cima, ela fez essa circunferência inteira. Ou seja, aí está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Quer ver? De repente, um momento que dá para ver isso é aqui também. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu fiz aquela função. Aqui está variando ó, de menos π sobre 4 a π sobre 4, que era a última variação. Vou colocar de menos π sobre 2. Olha lá. Ó. Até π sobre 2. Se eu parar no π sobre 4, ela para ali no... Para ali pela, né? Faltando um quarto. Agora π sobre 2, olha lá, fechou. Entendeu? Então, se você vem de menos π sobre 2 até... Eu vou colocar aqui ó, até 0 para vocês verem. Ó. Menos π sobre 2 até 0. Fez a meia lua ali, de baixo. Menos π sobre 2, deixa eu ver aqui. Até menos π sobre 4. Vai ficar só a menos π sobre 4. Olha lá, ó. Você vem menos π sobre 2 até π sobre 4, você faz aquilo ali, ó. Ah, professor, e se eu colocar de 0 a 2π, que eu ia colocar de 0 a 2π, estava na minha mente aqui, 2π, você ia calcular duas vezes a mesma coisa, entendeu? Vou colocar aqui de 0 a 2π. Você fecha, mas aí é o seguinte, ali já tem várias voltas, porque se for do 0, vamos colocar do 0 a π, do 0 ao π sobre 4. Dá para você visualizar aqui, ó. Então, você já andou aquilo ali, do 0 ao π sobre 4. Tá certo? Do 0 ao π sobre 2. Você já andou aquilo ali. Π sobre 2. A gente ainda está no π sobre 2. 0 a π sobre 2, que é 90 graus, né? Agora, imagine, você vai do 0 ao π. Do 0 ao π. Você fechou já aquilo ali tudo. Então, se você colocar do 0 ao 2π, você ia calcular duas vezes aquilo ali. Aí fica errado. Você pode calcular do 0 ao π, então. O autor aqui vai fazer desse modo, do menos π sobre 2 ao π sobre 2, mas como você viu aqui que do 0 ao π também fecha certinho, você também pode usar do 0 ao π, a mesma coisa. Se você olhar esse intervalo aqui do menos π sobre 2 ao π sobre 2, a distância, o ângulo é um ângulo raso, né? É π. Que é a mesma coisa do 0 ao π, é π. Tá bom? Então, você pode usar 0 a π também, não tem problema. Fechou uma volta aqui, esse intervalo também tá valendo, não tem problema. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, o seguinte... Então, tá aqui, a gente fez a nossa região, né? Nossa região, o raio variando de 0 a 2 cosseno de θ. Certo? E o ângulo variando de 0 a, ou melhor dizendo, menos π sobre 2 a π sobre 2. Agora vamos calcular. Aí, calculando, o que acontece? A gente vai pegar a função, né? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui a gente sabe que é r ao quadrado, né? Vai ficar assim, ó. Tinha lá, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é r ao quadrado, tá? R dr dθ, que isso aqui é a unidade de área, né? A gente sabe que o nosso raio vai variar de 0 a 2 cosseno de θ, como a gente definiu, e o nosso ângulo, vamos tentar, já que o livro vai fazer de menos π sobre 2 a π sobre 2. E no final vai dar 3π sobre 2, isso aqui é cálculo, vocês sabem fazer isso aqui já. Vamos tentar. Então, imagine que você pega outro intervalo de variação ali. Então, você vai pegar do 0 ao π. A ideia, se não estiver enganado, né, é que tem que dar a mesma coisa, né? Então, aqui o R, 0, 2 cosseno de θ, e aqui de 0 a π. Se bem que, se você notar aqui, ó, você começando de 0, você vai começar, não da origem, né? Olha lá, 0 a, vou colocar aqui, ó, de 0
de 0 a π sobre 6. Só andar um pouquinho. Então, você vai começar daqui, ó. E ele está começando, né, daqui, assim, ó. O desenho no sentido, né? Mas eu acredito que isso não faça diferença, não. Então, de 0 a π. Vamos lá. Então, vamos ver o nosso cálculo aqui. Vamos ver o que vai dar, se vai dar a mesma coisa, se não vai dar. Então, aqui, R vezes R é o cubo dr de θ, variando de 0 a 2 cosseno de θ, 0 a π. Isso aqui, integrando R a quarta sobre 4, 0, 2 cosseno de θ. Isso aqui depois ainda vai integrar de 0 a π de θ. Substituindo, o zero nem vai precisar, a gente vai substituir só isso aqui. Então, nossa, menino. Então vai ficar 2 cosseno de θ a quarta. Então, 2 a quarta, 6 cosseno a quarta de θ. Rapaz. Cosseno a quarta de θ sobre 4. Isso aqui de θ, integral variando de 0 a π. Vamos ver o que é que vai dar isso aí, né? Esse cosseno a quarta, a gente vai ter que usar aquela estratégia e colocar o quadrado, né? Vamos ver o que é que dá aqui. Vamos ver se a gente consegue. Então, 16 por 4 vai dar 4. Integral de 0 a π. Cosseno a quarta de θ de θ. Deixa eu ver se deu alguma coisa. Aqui, ó. Deu a mesma coisa, ó. Só, deixa eu ver aqui. Aqui. Só apareceu, mas é por conta do intervalo de integração, apareceu 8 cosseno a quarta de θ. Só que aqui é de 0 a π sobre 2, o nosso é de 0 a π. Deixa eu ver aqui se tá... De repente, só essa integração aqui, isso aqui vai compensar alguma coisa, mas... R a quarta sobre 4, variando de 0 a 2π. Variando de 0 a 2 cosseno de θ. 2 sobre 4 dá 4. Só aparentemente deu uma variaçãozinha aqui nesse 8, tá bom? Mas a ideia do cosseno a quarta é usar a identidade, levar ao quadrado. Tá? Só vai dar uma trabalheirinha aqui, mas vamos prosseguir assim para ver o que vai acontecer. Deixa eu tentar visualizar aqui 0 a π. 0 a π. 0 a π sobre 2, 90 graus. Na verdade, era para ser... Bem, vamos prosseguir. Se der uma variaçãozinha, foi nesse detalhe aqui, né? O 0 a π. Se der uma variação é porque não, né? Não funcionou muito bem nosso intervalo de variação ali, pensado, né? Vamos lá. A gente está testando esse cálculo aqui. Sai um pouquinho diferente do livro, né? Vamos lá aqui. Então, integral, 4 integral de... Ali, ó, cosseno a quarta de θ, né? É o cosseno ao quadrado, não é isso? E é de θ só, né? 2θ, tá? Então, isso aqui a gente já viu agora, é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, só que como estava a quarta, a gente coloca ao quadrado. Então, 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, isso ao quadrado de θ, variando de 0 a π. Tá certo? Embaixo vai virar 4, né? Vai até cortar com esse 4 aqui. Então, 0 a π
1 mais cosseno de 2θ ao quadrado de θ. Então, nota que aqui também o 8 deu uma reduzida, veio para 2. Mas enfim, vamos desenvolver lá. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso ainda vai ter que integrar em dθ e variar de 0 a π. Isso aqui a gente vai usar integral, né, parecida com aquela ali, tá? Uma identidade. Só que vai ficar cosseno de 4θ, não é isso? Então aqui, ó, vou repetir, tá? Vou repetir só substituindo isso aqui. Então, 1 mais 2 cosseno de 2θ, mais isso aqui vai ficar 1 mais cosseno de 4θ sobre 2. Isso tudo certo? Vamos lá. Vou limpar aqui esse quadro. Isso aqui já dá para integrar, né? Isso aqui vai dar θ. Não, vai dar θ mais. Isso aqui dá para integrar também. Integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Com esse 2 corta, então seno de 2θ apenas. Seno de 2θ. O que mais? Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Isso aqui. Esse primeiro, essa fração meio, então vai ficar θ sobre 2, não é isso? Integrando. Θ sobre 2. E essa outra parte aqui, que também é sobre 2, né? Essa outra parte da fração. Cosseno de 4θ sobre 4, que já está sobre 2, fica sobre 8. Cosseno, melhor dizendo, seno, né? Seno de 4θ sobre 8. Porque só isso aqui seria seno de 4θ sobre 4. Mas já tem 2 ali multiplicando. 4 vezes 2, 8. E isso tudo, né, integrou tudo ali já, variando de 0 a π. De 0 a π. Tá certo? O efeito para o seno de 2π, quando for isso aqui, ou 0, vai dar 0. Aqui o seno de 4π dá 0 também. E seno de 0 é 0. Então, isso aqui é carta fora do baralho. Então, a gente só vai substituir aqui. Então, vai ficar π 3π sobre 2. Mais π sobre 2. O 0, 0 não precisa. 3π sobre 2. Mesma coisa, né? Olha aí, ó. Caminho diferente, mas deu a mesma coisa. Beleza? Vou finalizar a gravação aqui, então, dessa aula. Valeu!